O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje no Imaculado Coração de Jesus, nós no Evangelho estamos vendo esse momento um pouco inusitado, né? Os pais de Jesus foram fazer a visita no templo. Geralmente, na cultura judaica, se tinha o costume de ir 3 vezes no templo no ano. Na Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Aqueles que morassem a mais de um dia de viagem, que é o caso de Maria e José, não eram obrigados, a não ser uma pelo menos na Páscoa. E as caravanas eram os homens de uma caravana e as mulheres na outra. E a criança podia escolher uma caravana ou outra caravana. Então, como um pensou que estava na outra e o outro pensou que estava na uma, acabou que Jesus ficou no templo, né? Bem, o interessante aqui é que ele tinha 12 anos, é a idade de maturidade até para crisma, né? Já começa a ter uma idade para crismar. Aqui a gente faz mais tarde, mas a igreja coloca como idade mínima de primeira Eucaristia 7 anos e 12 anos, 13 anos para crisma. Quando a idade da razão ganha uma maturidade para ser soldado. Inclusive, eu estava até lendo o Código de Direito Canônico de 1917, fala que a confirmação é a unção do Espírito Santo para que se torne um militas, um soldado de Cristo, né? A sociedade cada vez mais tem se afastado dessas coisas, né, de combate, soldado, mas na verdade tem que voltar. Nós temos que voltar a ser soldados de Cristo, a lutar contra o que Satanás tem feito. Bem, então, aqui é uma intervenção sobrenatural do alto. Jesus é revelação o tempo inteiro. Jesus é revelado e revelação. Ele é o mediador e revelação. Então, tudo de Jesus é revelação. Jesus no colo de Maria é revelação. Jesus mamando é revelação. Então, neste momento, é revelação. Uma revelação que ultrapassa a mente de Nossa Senhora. Ela chega a falar: "Filho, mas..." O que ela diz? Ó, "Meu filho, por que agiste assim conosco?" É uma coisa que às vezes acontece quando Deus intervém de uma forma muito extraordinária. Pergunta: "Por que agiste assim conosco, Senhor? Por que nos abandonaste? Por que deixou acontecer isso?" Às vezes a nossa mente não alcança o que Deus faz na nossa vida, né? E ele responde
Por que me procuráveis? Olha, existe uma continuidade, que ele é filho deles aqui na terra, mas agora existe a descontinuidade. Por que me procuráveis? É quase como se Jesus tivesse tomado pelo Espírito, já como filho de Deus, né? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Ixi, São José deve ter ficado meio assim, Nossa Senhora, né? A sua casa é a nossa. Talvez a gente pode fazer uma analogia hoje com os pais que se apossam dos filhos, né? Que querem que os filhos estejam debaixo da asa. Aquelas mães, sogra, que enche o saco da nora o tempo inteiro, que fica influenciando o filho o tempo inteiro, dando pitaco na vida dos dois. Isso é um instrumento de Satanás, uma sogra dessa, que fica dando pitaco na casa, pitaco de como cuidar dos filhos, influenciando o filho para ficar mais com a mãe, almoçar na casa da mãe, ao invés de ter sua vida independente. Essas pessoas que se apossam não entendem que os filhos, tudo bem, foram instrumentos, mas os filhos, na verdade, como nós somos adotados, filhos no Filho, Jesus é o Filho por excelência, mas nós somos adotados, filhos no Filho. Não são de vocês, na verdade. A primeira coisa que vocês têm que educar seus filhos é entender que o pai deles é o pai do céu. Você emprestou os gametas, mas a alma foi infusa por Deus na hora da fecundação. Então você tem que criar os filhos para Deus. Pais que não deixam os filhos seguirem as suas vocações, seja religiosas ou sacerdotais, que fiquem interferindo na graça, impedindo a graça dos filhos. Os pais que deveriam levar os filhos à santidade impedem a graça de agir. Os pais possessivos. Isso é um grande mal, né? Possessivo tanto na questão de não deixar seguir bem a vocação que Deus pede, mas também possessivos depois de casados, né? Como eu disse anteriormente, fica dando pitaco o tempo inteiro. Apesar também que hoje a sociedade tem outra pandemia, são filhos que talvez pela criação não conseguem se sustentar, né? Agora também virou esse lado. Ao invés dos filhos darem um pouco de paz aos pais, não dá conta de trabalhar direito, fica pedindo dinheiro o tempo inteiro. Estou usando o empréstimo consignado dos pais, né? O coitado do pai que está aposentado, a mãe, que na hora para curtir a vida, chega lá, fiarada, pega o empréstimo para mim, mãe, pega o empréstimo para mim, pai, e vai deixando a vida infernal. Bem, tudo é consequência de famílias que não rezam, família que não reza o terço todos os dias, família que não pede a graça, a sabedoria, a providência divina, famílias que não educam os filhos. Muitas vezes esses filhos que estão dando trabalho, não era para ter casado, era para ter sido padre, religioso. Às vezes sua filha que está apanhando, que está sofrendo, talvez não era a vocação dela, mas os pais nunca abriram a mente da filha para isso, só botava na cabeça que tinha que casar, só tinha uma filha, um filho. Não, mas só tem um filho, quem vai cuidar da fazenda? Quem vai cuidar da empresa? Do meu hospital? Meu filho tem que fazer medicina, quem vai ficar com o hospital? Vocês vão ver depois a consequência disso, né? Consequência dramática para a alma, para a salvação. Porque a principal função dos pais é educar os filhos na fé. É o que eu falei ontem. Tem gente que fica com um monte de medo de assumir um cargo na igreja, uma coordenação de uma pastoral. Mas esquecem que a missão mais complexa é ser pai e mãe. Se Deus confiou a vocês filhos,
Imagina uma coordenação de pastoral. Seu filho vai ficar para sempre no céu ou para sempre no inferno? Quer uma responsabilidade maior que essa? E grande parte da responsabilidade disso é sua, de pai e de mãe. Então, na idade da razão, Jesus mostra seu vínculo com o Pai, mas que depois nos adota, né? Nós somos filhos no Filho, filho no Filho. Nós somos adotados, então a nossa função última, é ir para o Pai, é o céu. Né? Nós não podemos trocar nada desse mundo. Que se dane o hospital do seu pai, se Deus te chama a ser padre. Porque o seu hospital do seu pai vai ficar neste mundo corrompido pelo pecado. A vida eterna não. Que se dane a fazenda que não tem filho para cuidar. Existe algo maior, que é o céu envolvido. Não é o seu filho, não é o seu projetinho que você não conseguiu fazer, né? E aí vem a postura de Maria, nossa Mãe Imaculada. Eles não compreenderam, como muitas vezes muitos pais não compreendem, quando seus filhos começam a ter uma conversão profunda, a falar de Deus, a falar de vocações. Imagina que a mãe que vai levar a filha para o Carmelo. De vez em quando aparecem uns vídeos das meninas entrando no Carmelo, que nunca mais vai sair dali, né? Que vídeo belo. Eu lembro também de Santa Teresa dos Andes, na hora que estava indo para o Carmelo, de família rica. Eu lembro que eu me emocionei muito, porque na hora que ela foi despedida da família, ela falava: tchau, mamãe, nos vemos logo, logo no céu. Tchau, papai. E na verdade ela morreu 1 ano depois. Só, que entrou no Carmelo. Logo morreram os pais, está ela com os pais. Provavelmente a sua entrega total deve ter salvado a família inteira. Está ela lá, no céu, com a família, né? Apesar da família na época, tirando a mãe, principalmente o irmão, não apoiava muito a ida para o Carmelo, porque realmente é uma vocação muito forte. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era desobediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas as coisas. Então eu posso dizer que o Imaculado Coração de Maria revela as coisas de Deus para nós? Sim. Se ela conservava tudo que ela não entendia no coração, hoje ela entende tudo. Então, se você quer um caminho curto e seguro para entender as intervenções do alto na sua vida, se jogue no coração imaculado de Maria. Lá no Ceará, em Juazeiro do Norte, quando eu fui visitar o túmulo do Padre Cícero, Padre Cícero, Padre Cícero ensinou para a cidade inteira a entronizar o Imaculado Coração e o Sagrado Coração nas casas, né? Quem sabe vamos nos preparar esse ano para ano que vem ter um monte de entronização. E já vai ter o José também como padre. E, teoricamente o padre vai lá dar a bênção na entronização, né? Vai dar uma fila para o ano inteiro se brincar ou não. Lá no Pará também entroniza, não? Não. Lá em Juazeiro é de praxe. E eu acho que nós estamos precisando entronizar esses corações nas famílias, porque o trem tá feio, né? Tudo só pensa em dinheiro. Em dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Trabalho, dinheiro, dinheiro, trabalho. Aí vai na missinha de vez em quando. E vai na pastoralzinha lá encontrar o povo. Mas depois dinheiro, trabalho, trabalho. Aí depois de vez em quando vai na festinha da igreja. Dinheiro, trabalho, dinheiro, dinheiro, trabalho, dinheiro, dinheiro, trabalho. Nós vamos ter que dar uma paulada nesse ciclo vicioso. E outra coisa, não é que tá saindo a conversa que o padre, tudo precisa de dinheiro, o padre fala que dinheiro não é. Não, não é isso, gente. Você pode trabalhar, pode investir na empresa, pode reinvestir na empresa, pode fazer a sua empresa crescer, pode investir na fazenda, pode fazer a fazenda crescer. O problema é depois que o din-din chega na sua mão de vaca.
É essa hora. Você, faz cálculo de tudo, não ajuda ninguém, não é dizimista, não ajuda os pobres, não ajuda a sua família. É o tipo de pessoa... Aliás, eu acho que durante o ano eu vou chamar todo mundo para comer um sanduíche, eu vou ver quem que fica calculando quantos sanduíches pegou. Não, umas coisas, né? Quantos refrigerantes. Aí eu vou levar uns meninos para ver quanto pitulinha tomou. Tantas pitulas eu pago. É essa pessoa. Eu estou falando de gente que ganha muito dinheiro por mês. Não estou falando de quem... Estou falando de quem ganha um salário, 2 salários, que tem muito mais gente dizimista aqui com um salário mínimo, sabia? Esses aí eu nem sei como é que consegue viver. Um supermercado hoje está um absurdo. Né? São pessoas que, se não consegue devolver o dízimo, a gente até entende, um salário mínimo. Mas a maioria faz questão. Faz questão. É isso que deixa a gente perplexo. Como que a providência de Deus ajuda essas pessoas. Um salário, 2 aí, por dia a dia, para manter uma família. É muito difícil, muito difícil. Eu estou falando de gente que tem muito dinheiro, mas onde vai? A mulher passa dificuldade até para comprar roupa, filhos. Deus me livre. Nós vamos meter uma bomba espiritual nessas famílias. Quebrar a mão. Se não conseguir abrir a mão, a gente corta os dedinhos. Fica só aqui assim, os dedinhos espiritual, estou falando, tá? Eu vou falar que o padre está cortando os dedos do povo aí. E aqui por Jesus, qualquer hora, eu soube, né? Gente. Cortar os dedos espirituais. A mãozinha que está assim, vai ficar só os toquinhos aqui espiritual aberta. Porque quem apega ao dinheiro jamais cresce espiritualmente. Nunca. Nunca. É um anão espiritual até morrer. Quem se apega a dinheiro é um anãozinho, nunca vai crescer. Então, se nós queremos entrar nos mistérios de Deus na nossa vida, nós temos que ser desapegados, não imprudentes, não trabalhar, não procurar crescer. Não é isso. Mas é ser livre para voar. Né? Livre. Então, o Imaculado Coração de Maria nos deixará livres para o alto. Águias, não tatu-peba, não topeira, a cara na terra. Quanto mais apegado você é, mais você quer seus trem, mais toperona você é. Mais você não vai ver as coisas do alto. Ok? Então que Nossa Senhora, Imaculado Coração, abra os nossos olhos, nos liberte e nos faça voar. Assim seja.